A mobilização da OAB e do povo brasileiro em favor da aprovação da lei da ficha limpa deu resultado. Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a lei da ficha limpa é constitucional e passou a valer a partir das eleições municipais do ano passado. A decisão foi tomada com base na ação declaratória de constitucionalidade número 30, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Depois de uma votação acirrada, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 4 declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010, mais conhecida como a Lei da Ficha Limpa. Ficha limpa é constitucional. A sociedade brasileira sai mais forte do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. A classe política sai mais fortalecida. A democracia encontra conteúdo social e ético na decisão do Supremo Tribunal Federal. Prevalece o princípio da probidade administrativa, o princípio da moralidade pública. Os partidos políticos vão ter que assumir o seu papel de escolher e escolher bem os seus candidatos, sob pena de terem as candidaturas indeferidas. Portanto, é uma vitória da democracia, é uma vitória da ética, é uma vitória do povo brasileiro, que disse para todo o Brasil como quer a sua política. A Lei da Ficha Limpa nasceu de um projeto de iniciativa popular que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas em todo o país. Apesar de aprovada pelo Congresso Nacional em junho de 2010, ela não chegou a ser colocada em prática. Faltava o Supremo Tribunal Federal se pronunciar a respeito da constitucionalidade ou não da lei. O julgamento da ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil teve início em novembro do ano passado. Na época, o presidente nacional da OAB ocupou a tribuna da Corte para defender a constitucionalidade da lei. O Constituinte, senhores ministros, subordinou de uma forma muito clara a faculdade ou o direito de nós, dos eleitores, de concorrer a cargos políticos. Mas, de certa forma, de uma forma muito clara, estabelecendo como uma base, como uma premissa, a finalidade do processo eleitoral. Concorrer, sim, mas desde que seja respeitado a finalidade do processo eleitoral. E qual é a finalidade do processo eleitoral? Composição de quadros públicos por cidadãos comprometidos com o interesse geral e bem-estar comum e que tenham conduta ética retilínea. Mas disse mais, a probidade administrativa que se quer buscar para que esses cidadãos possam exercer esse papel. Essa probidade administrativa, ela é o princípio norteador, é o princípio a fundamentar a relação do candidato ou a relação do político com a coisa pública, com o bem de todos nós. Depois de ter sido suspenso em razão de pedidos de vista por parte de ministros, o julgamento foi retomado pelo Supremo no último dia 15. Votaram a favor da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa os ministros Luiz Fux, Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Aires Brito, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Por outro lado, julgaram inconstitucionais os dispositivos da lei os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Celso de Mello e César Peluso. Pessoas condenadas pela Justiça em decisão colegiada por crimes de corrupção, abuso de poder econômico, homicídio e tráfico de drogas não poderão mais concorrer a eleições, mesmo que ainda caiba recurso ao processo. Além disso, a lei também amplia os casos e o período de inelegibilidade, estabelecendo em 8 anos o tempo em que o político fica impedido de se candidatar, quando for condenado por crimes eleitorais, hediondos, contra o meio ambiente, racismo e outros. Para o presidente do Conselho Federal da OAB, a lei vai ajudar a reduzir a corrupção ao garantir eleições mais transparentes e com mais credibilidade. A lei vai valer a partir das próximas eleições. Ela vai ser aferida em cada caso que se submeter à justiça brasileira. Os partidos também serão os grandes fiscais de tudo isso. Uns impugnando os outros candidatos, enfim, e a sociedade também, através do Ministério Público, fazendo o seu papel. Portanto, o sistema está cada vez mais integrado, precisamos avançar ainda mais. Esse não vai ser a solução de todos os males, não vai afastar definitivamente a corrupção do nosso país, mas são passos que a sociedade hoje traça a fim de que se possa ter um futuro melhor. Essa lei inicia uma reforma
política brasileira. Além de ser somente uma lei que limpa as eleições, que oferece a possibilidade de os eleitores não votarem em candidatos considerados ficha suja, porque já condenados, também inicia um processo de reforma eleitoral e política, de tal forma que a democracia brasileira certamente sai muito fortalecida, mas não termina aqui. Nós vamos continuar o movimento de combate à corrupção eleitoral, a CNBB, a OAB, nós todos vamos continuar propondo outras medidas que possam fortalecer esta, que é de fato uma medida e uma vitória extremamente profundas na democracia do nosso país.